Olha só, ontem nós tivemos o Matheus Pereira indo, não indo, o nome sendo ventilado no Flamengo, um Luiz Araújo para cá, um Matheus Pereira para lá. Ô, Cabidão. Oi. Uma pergunta rápida e direta. Ok. O Cruzeiro quer se livrar do Matheus Pereira? CJ, às vezes... Passa essa impressão. Passa essa impressão. Às vezes passa essa impressão, sim. Tá certo que a gente tá falando aqui do jogador mais valorizado que tem no elenco do Cruzeiro. É o Matheus Pereira, gente. O Matheus Pereira é o jogador que todo mundo quer. O Palmeiras quis. Todo mundo é muita gente. Não, mas todo mundo de maneira geral, né, o Gris? Pô, me ajuda também. O Zenit quis. Então, várias sondagens ele teve. E é um jogador que certamente é o que tem mais mercado. Agora, o Cruzeiro não quer ficar com ele por qual motivo? Por que eles passam essa impressão pra gente? Por que o Matheus Pereira, de repente, virou um problema? Né? Eu entendo, a gente viu ano passado ele falando que gostaria de sair, de jogar no futebol europeu, etc. Mas ele ficou, aí ele deu as duas entrevistas na sequência, uma contra o São Paulo e outra contra o Atlético, após essas duas partidas, dando a entender que o Cruzeiro, para ele, não tá um ambiente tão favorável assim. E aí surge essa informação de ontem, né, do Flamengo. Que, inclusive, a diretoria do Cruzeiro fala que houve a intermediação de um procurador, né, para fazer o negócio. Mas o Vene Casagrande, por exemplo, que é setorista do Flamengo, virou e falou que quem ofereceu quem ali foi o Cruzeiro, ofereceu o Matheus Pereira pro Flamengo. Em troca do Luiz Araújo, né, do jogador do Flamengo, que é muito bom, inclusive. É isso, CJ. A impressão que passa é que o Cruzeiro hoje não quer contar com o Matheus Pereira. Olha só, informação de Vene Casagrande, tá? O competente Vene Casagrande está no Twitter, nas redes sociais, nas mídias sociais dele. Alexandre Matos ligou para José Botto oferecendo Matheus Pereira, alegando que o jogador seria pouco utilizado no Cruzeiro. Matos indicou que aceitaria jogadores do Flamengo como Luiz Araújo. O dirigente da Raposa alegou ao Flamengo que já havia falado com os representantes de Luiz Araújo e que o negócio poderia avançar. O Flamengo, que no primeiro momento gostou da indicação de Matheus Pereira, logo cortou qualquer negociação envolvendo outro atleta, ainda mais Luiz Araújo. O interesse, então, nessa história envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo partiu do Cruzeiro, a pedido de Leonardo Jardim, treinador da Raposa, que é, aspas, apaixonado pelo atacante do Flamengo. É o Vene Casagrande que publicou essa informação. E aí, Gris, como é que você vê isso? E só para completar, CJ, tá aí ontem, às 9 horas da noite, a diretoria de comunicação do Cruzeiro, em nome de Bruno Faleiro, mandou uma mensagem para um grupo que tem, né, que nós temos, né, de jornalistas, com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, falando o seguinte: o Cruzeiro informa que foi procurado por um intermediário oferecendo uma troca envolvendo Flamengo e os atletas Matheus Pereira e Luiz Araújo. Houve uma reunião, porém as partes não chegaram a um acordo. Todo mundo quer, mas ninguém quer. Não, todo mundo quer, menos quem tem, né, CJ? Uma pena. Eu vou repetir aqui o que eu falei na semana passada. Primeiro, assim, ficou muito claro nessas últimas semanas, ou nessa última semana, com tudo que aconteceu envolvendo o nome do Matheus Pereira, o quanto ele se comunicou mal depois do clássico contra o Atlético, né? E aí, repito, isso é culpa do Matheus Pereira, de ter se comunicado muito mal, usado as palavras erradas no momento errado. Porque ficou muito claro que ele quer ficar no Cruzeiro, mas que ele queria sair para algo melhor na Europa para cuidar da família dele lá. O que, se você perguntar para 99% dos jogadores do Cruzeiro, eles vão dizer que querem também. O sonho de todo jogador é jogar nos grandes centros da Europa. Mas o Matheus externou isso de forma errada e num momento errado. Porque já se fala que ele não quer ir pro Flamengo, já se fala que ele não quis ir pro Zenit, já se fala que ele não quer ir pro Flamengo, que ele quer jogar no Cruzeiro, ou seja, ele tá feliz no Cruzeiro. Ele queria algo diferente, mas ele tá feliz de ficar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é aquilo, CJ, que eu falei na semana passada. O Cruzeiro, em vez de resolver o problema do Matheus Pereira, de tentar fazer com que ele possa render tudo que ele tem para render, o Cruzeiro tá querendo se livrar do Matheus Pereira a todo custo. O Matheus Pereira é o melhor jogador do elenco do Cruzeiro. E ele devia ser tratado como inegociável a partir do momento que ele não quer sair para algum outro clube do futebol brasileiro, por exemplo. Se isso tem algum sentido, o Matheus agora não tem como ir para a Europa mais.
cara, ele tem que vir e dar logo uma declaração para acabar com Guilherme isso. Mendes falou isso ontem à noite. Eu tinha falado semana passada. Falou, ele tem que se manifestar. Cara, ele, até para ganhar a confiança do torcedor. O que me parece daqui, quando ele não fala nada e continuam tentando negociações, é que ele também está de acordo com uma possível saída. Mesmo para o Brasil, porque para fora agora ele não vai conseguir. Então, ele tem que chegar, se a intenção dele é permanecer no Cruzeiro, cara, põe na rede social, às vezes não precisa nem passar pelo Cruzeiro, põe na rede social dele, faz o que ele... Cara, eu falei o que eu falei, peço desculpas, minha cabeça tá voltada pro Cruzeiro, já falei no passado que sonhava em jogar no Cruzeiro, que eu sou torcedor do Cruzeiro, minha família é cruzeirense, cara, passou o que aconteceu, eu estou 100% focado no Cruzeiro daqui pra frente, esse ano, 2025, é no Cruzeiro ou até junho, cara, dá uma declaração, que aí acaba a conversa e aí o torcedor fala, pô, o cara vai ficar, queira ou não queira, quem não gosta ou quem não gostou da declaração, vai ter que aceitar e pronto, aí vira a chave. Agora fica nisso, oferece Matheus, não oferece, quem quer, fica essa guerra de discurso, a gente não sabe agora, Flamengo falou a verdade, Matheus não falou nada, né, ficou calado, Cruzeiro falou a verdade, quem ofereceu quem que, cara, é muito ruim pra instituição e péssimo pro jogador. Pra mim ele tinha que vir e falar logo alguma coisa, se ele quer ficar, né? Se ele não quer ficar, ele tá enrolando para ver se tem uma negociação. O Adroaldo Leal já chega. O Adroaldo tá pronto aí para chamá-lo ou eu chamo primeiro? Ah, tá. Então, Matheus Henrique. Matheus Henrique falando sobre essa paralisação primeiro. E ele vai falar também do Matheus Pereira. Vamos ouvir. Bom dia, Adroaldo. Sinceramente, não era uma pausa que a gente queria, né? Mais do que nunca, a gente queria muito estar nessa final. Que a gente sabia da importância desse título aqui pro Cruzeiro, de estar disputando essa final. Mas infelizmente a gente perdeu, então a gente tem que se levantar a cabeça, tem que seguir em frente. Eu vejo poucas coisas positivas, né? Mas uma delas é esse tempo que a gente vai ter com o nosso treinador, que ele chegou há pouco, então a gente vai ter aí mais de um mês com ele, vai dar para ele conhecer cada vez mais o nosso grupo, cada jogador individualmente. E como você falou, temos mais 3 competições aí durante o restante da temporada e a gente sabe que a gente está devendo e a gente tem que dar as caras e já começar o Brasileiro de uma forma diferente. Aí também ele responde sobre Matheus Pereira. Olha o que o Matheus Henrique, disse. Porque a gente, na realidade, a gente não fica sabendo de muita coisa, né? Isso entre o Pereira, o empresário dele, a direção. O que a gente ficou mais sabendo de concreto foi a do Zenit, né? Que acabou não dando certo. E depois disso ele voltou, não foi pro jogo, mas dessa semana já começou a treinar com a gente. E, cara, o que eu posso dizer é que ele é nosso companheiro, né? Ele é jogador do Cruzeiro ainda. E como eu já falei outras vezes, por mim, se dependesse de mim, que ele fica. É um grande jogador, um camisa 10 clássico. Os números deles comprovam isso. E dependendo de mim, ele ficaria aqui no Cruzeiro, porque é um cara que já ajudou muito e tem muito para ajudar ainda. Esse aí é o melhor jogador do Cruzeiro, Cabidão, na temporada? Hoje, sem dúvida. Sem dúvida. Matheus Henrique. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito. Sem dúvida. É um jogador que eu particularmente gosto muito de vê-lo jogando, né? Joga com a bola praticamente coladinha no pé ali, né? Ele tem uma capacidade ali de transição que é muito legal. Mas eu também colocaria o Dudu no bolo, porque o Dudu foi um jogador que a gente teve uma expectativa com ele, a gente viu uma expectativa com ele que a gente não tinha absoluta certeza nenhuma, né? No caso do Matheus Henrique, a gente já via da última temporada que ele, sem dúvida nenhuma, ia performar muito bem, né, neste ano, né? O Dudu já nem tanto. Então eu colocaria esses dois como os principais jogadores do Cruzeiro na atualidade, mas sem dúvida nenhuma, o motor do meio-campo, o meio-campo do Cruzeiro hoje é Matheus Henrique e qualquer um que tiver ali, viu, CJ? Porque sem ele o time vira outro também. E você, jogador, sabe muito bem que o Matheus Henrique não falou protocolar, não falou a verdade. O Oi, jogador, se já é difícil pro Matheus Pereira, porque tem empresários, tem clubes, ele tem que estar nessa resenha, quem é de fora não sabe. Não, mas o jogador sabe pouco, a não ser que ele é muito amigo do Matheus e o Matheus falaria para ele, e mesmo assim eu acho que ele não ia expor. Mas o jogador não fica sabendo mesmo não, seja, dessas negociações. É engraçado, muitas informações o jogador tem pela imprensa. Eu lembro quando eu jogava, eu não assistia, a um certo momento da minha carreira eu parei de assistir as coisas que me faziam mal. Quando elogiava, ok, quando tinha uma crítica, me fazia muito mal, eu parei de acompanhar. E aí, de repente, meu telefone tocava, de um parente, de um amigo. Você viu? Você viu não? Cara, fulano tá saindo, hein? Eu falei, tá saindo pra onde? Não, foi vendido, vai ser vendido. Eu falei, não tô sabendo, não.
Ah, você viu o que aconteceu lá? Não sei quem brigou com alguém. E às vezes você não estava no vestiário, teve uma briga. E aí quem me dava informação às vezes eram meus amigos. Então, de fato, não foi protocolar a entrevista dele e isso é verdade o que ele disse.